considerações. E Pedro, a palavra é sua. Seja bem-vindo e seja bem inspirado. Beleza. Obrigado, Sarinha. Boa noite a todos. Sempre bom estar aqui novamente com vocês. Bom, hoje, pessoal, a gente vai fazer um esquema um pouco diferente, por alguns motivos, né? Primeiro que a gente fechou semana passada um capítulo do Livro dos Espíritos, né? Então, fechamos ali a ideia, fechamos o conceito, a participação que Kardec trouxe para a gente. E aí, no finalzinho lá, né, do estudo, surgiu algumas discussões, né, no sentido de debate. E aí eu lembrei desse versículo, né, misericórdia eu quero e não sacrifício. E aí essa linha, pode trazer esse capítulo e tudo mais. Eu falei, posso, eu tenho uma palestra pronta sobre isso e eu faço na quinta-feira. Então esse foi o combinado, né, nosso da semana passada. Aí hoje de manhã, isso ficou na quinta passada, tudo certo. Como já estava pronta a palestra, eu pensei assim, não, só hoje de manhã só dou uma olhada para relembrar mais ou menos os detalhes, o que que vou comentar, e tá tudo certo. Aí quando eu fui pesquisar aqui nas minhas coisas, cadê a palestra, eu percebi que eu não tenho a palestra pronta. Eu tinha feito um estudo, assim, sozinho sobre o versículo. Aí eu falei, tá, não tem problema. Eu vou chegar em casa por volta de umas 6 horas, vou estudar e vou lembrar o pessoal. E assim eu fiz. E já aconteceu isso outras vezes de fazer dessa forma. Só que hoje, quando eu sentei para fazer isso, me veio uma ideia um pouco diferente. Eu falei assim, poxa, ao invés de eu simplesmente chegar e fazer mais uma palestra igual, né, igual tem essas palestras no centro, tem as palestras aqui também, quando a gente traz um orador de fora, eu vou fazer diferente. Eu vou tentar mostrar para o pessoal como que é, pelo menos particularmente, a linha de raciocínio que eu tenho para pegar um tema qualquer e ir atrás da informação para poder entender. Então, porque é como se fosse assim, hoje o estudo vai ser assim, como estudar, talvez seria um melhor tema para o estudo, e a gente está usando de plano de fundo o versículo que está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Então, assim, a ideia é essa, de mostrar uma linha de raciocínio e automaticamente, como se a gente tivesse sentado um do lado do outro, pegando os livros, como a gente está virtualmente, mas a ideia que eu quero transmitir é essa: a gente vai sentar um do lado do outro, vai conversando sobre o processo como um todo, o que, que a gente está entendendo, e não simplesmente jogar informações prontas. É óbvio que eu já tenho um roteiro aqui, né, de onde a gente vai seguir, mas é isso que eu quero mostrar para vocês, porque certa vez eu vi um vídeo do Haroldo que era um vídeo direcionado para a mocidade. E a pergunta para o Haroldo era assim, olha, se você pudesse dar um conselho para o pessoal estudar, como que você diria, que conselho você daria? E ele fala assim, olha, o melhor conselho que eu posso dar para quem vai estudar a doutrina espírita é pegar o texto, seja ele qual for, se está no Evangelho, se está na doutrina e tudo mais, e pensar não no texto em si, mas em procurar as conexões que tem nos outros textos. E ali você vai tendo várias ideias, várias interpretações, e vai concluir o que você conseguiu naquele momento. E isso, na verdade, esse pensamento do Haroldo é um reflexo do professor dele, né, do Honório Onofre de Abreu, que foi o que fundou a metodologia do miudinho, que foi também onde eu aprendi a estudar. Então, a gente vai fazer esse processo e eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Espero que gostem. Não sei se vai fluir da forma que eu gostaria, mas vocês me ajudam a fazer com que vale a pena essa noite. E vou mostrando aqui para vocês ficam bem à vontade de interromper em qualquer momento, perguntar, falar. A ideia é realmente estudar junto, como se ninguém tivesse estudado nada. A gente está aqui sentando e preparando o estudo junto. A ideia que eu gostaria de transmitir era essa. Então, eu vou compartilhando aqui a tela com vocês para facilitar. Então, o tema era esse: misericórdia quero e não sacrifício. Esse tema ele foi tirado do versículo 13 de Mateus, né?
Então, capítulo 9, versículo 13. O versículo é esse aqui, ó. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu vim para os justos, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, o versículo é esse. Vamos supor que alguém falasse igual a Celinha, Pedro, vai lá e fala sobre esse tema. Como é uma citação evangélica, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, entender onde que isso está inserido. Eu só vou fechar minha porta aqui, pessoal, que está um barulho danado. Pronto. Então, é entender em que contexto essa fala está. Então, o que a gente faz? Esse site aqui é o que eu uso para poder fazer os estudos. Eu vou passar o link depois para vocês, porque a gente vai tirar tudo dele. Então, eu abri aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 38, ou seja, está o capítulo inteiro aqui. Dentro do capítulo, nós temos aqui os subtemas que esse capítulo vai tratar. Então, aqui, ó, do versículo 1 ao versículo 8, nós temos a cura do paralítico de Cafarnaum. Eu tenho aqui, depois, do 9 ao 13, a vocação de Mateus. Tem aqui sobre o jejum, do 14 ao 17. Tem uma outra cura da mulher do fluxo de sangue. Tem a cura de 2 cegos e um mudo. E a seara e os cefeiros. Ou seja, dentro de um capítulo eu tenho os subtemas. Para eu poder entender melhor o contexto de que esse versículo está inserido, eu preciso entender esse subtema. Então, olha o que é que está tratando o subtema. Está tratando sobre a vocação de Mateus. Então, lá no versículo 9, começa dizendo assim, olha, Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então, Jesus estava andando por Cafarnaum. Como é que eu sei que era Cafarnaum? Porque se eu ler aqui anteriormente, eu sei que ele, ó, entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. Ou seja, ele estava lá em Cafarnaum, e a hora que ele passou na alfândega, a hora onde os publicanos, os cobradores de impostos ficavam, ele viu um homem sentado. Esse homem era Mateus, o evangelista Mateus, cujo nome era Levi. E disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Então ele está falando aqui sobre quando Mateus ingressou no apostolado, né, do Cristo. E ali ele começou a seguir. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então os dois começaram a caminhar e foram em direção à casa de Mateus. Quando eles chegaram à casa de Mateus e sentaram-se à mesa, Mateus estava ali com um círculo de influência e de amizades que ele tinha, que eram outros publicanos, outras pessoas que eram mal vistas pelos judeus, porque os judeus compreendiam que aqueles que estavam cobrando os impostos deles, que eram os publicanos, estariam roubando, vamos dizer assim. Então, Jesus vai, senta com esses amigos de Mateus, e Jesus não estava sozinho, ele já estava acompanhado dos seus discípulos. Os fariseus, que eram aqueles senhores do templo, né, do judaísmo primitivo, vamos dizer assim, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que o vosso mestre come? Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Então os fariseus, eles foram lá atrás dos discípulos de Jesus e falaram assim, olha, mas que coisa mais estranha, se ele que é o Messias, se ele que, né, é essa pessoa que vocês estão dizendo, por que ele está comendo com os publicanos, essas pessoas impuras, esses pecadores? Ele não podia fazer isso não, ué? E Jesus escutou essa indagação que os fariseus fizeram aos discípulos de Jesus. E aí, ó, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Então, isso daqui também já dá um outro estudo, né? É uma outra parte. Então, Jesus responde a eles, olha, eu não vim para quem é são, eu vim para esses que são os pecadores. E aí ele fala a frase que nos interessa. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
Então, agora eu já entendi o contexto que essa frase foi dita. Eu já sei que ela foi dita na cidade de Cafarnaum, porque anteriormente eu já sei onde que foi dita essa fala. Eu já sei em qual contexto ela foi dita. Ela foi dita dentro da casa de Mateus. Ela foi dita com a presença dos amigos de Mateus, que eram outros publicanos e que eram vistos pela sociedade como pecadores. Eu já descobri que as pessoas elas tinham um certo afastamento deles, que eles eram renegados pela sociedade, não eram vistos com bons olhos. Eu já sei que Jesus quebra essa barreira, porque está Jesus e seus discípulos comendo com essas pessoas que ninguém se aproximava. E Jesus ainda fala assim: olha, eu vim justamente para essas pessoas, não é para os sãos, não, porque o que eu quero é misericórdia, eu não quero sacrifício. E os sacrifícios, a gente sabe que era um costume daquele povo de doar, de levar, fazer oferendas, de pegar animais e se sacrificar em nome de Deus. Porque eu quero que pegar todos esses que vocês consideram como pecadores e fazer com que eles se arrependam. Então agora eu já consigo entender melhor o contexto dessa fala e começar a tirar dali algumas informações. Aí agora a gente entra propriamente dito no versículo. Esse versículo, especialmente, ele é muito grande. É muita coisa para a gente poder estudar. Então, quando é muito grande assim, geralmente a gente divide. Por isso que eu peguei só essa parte. Misericórdia quero e não sacrifício. E aí a gente vai agora aprofundar nesse texto. Então, quando eu clico lá no link, né, ó, quando eu entro aqui e clico, ó, ele me redireciona para essa página. Nessa página aqui do NEP, ele me dá várias opções aqui. Ele me mostra a tradução em grego, me coloca aqui várias versões. Por que isso é interessante? Porque ele começa a comparar várias traduções para me ajudar a entender. E o que eu quero frisar aqui são 2 pontos de estudo desse versículo, que são as palavras-chave. Se fosse para estudar só esse versículo, quais palavras vocês queriam entender? O que Jesus queria dizer? Quais são os 2 temas aí principais que aparecem nesse versículo? Me ajuda aí. Ninguém? Misericórdia. Misericórdia. Qual outro, Magda? A cabeça está falhando. Sacrifício. Quê? Aí, ó. Boa. Mataram a charada. Misericórdia e E Sacrifício. sacrifício. Boa. sacrifício, isso mesmo. É isso aí. Então, dentro desse versículo, eu tenho Ele 2 não, temas. ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. É isso aí. Então, assim, vocês pegaram a ideia. A ideia central é isso. Eu quero misericórdia, não quero sacrifício. Então, o que que a gente tem que se aprofundar agora? Entender o que que ele queria dizer com a misericórdia e o que que ele queria dizer com o sacrifício. Então, quando comparam aqui várias versões, a gente consegue ir entendendo, né, assim, quais são os contextos, as formas, mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente essa parte aqui, ó. Por quê? A hora que eu vou descendo, aqui embaixo eu tenho o dicionário, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho a parte de dicionários. Então, se o que me interessa nesse versículo é o misericórdia e o sacrifício, vamos começar pela misericórdia. Vamos procurar aqui o que que eu posso interpretar como misericórdia. Deixa eu achar ela aqui, ó. Ó, pronto, misericórdia. Então aqui ele me dá o dicionário bíblico e também vai me dar o dicionário da FEB. Então vamos ver aqui, ó, misericórdia lá no dicionário. O termo reúne em si o sentimento de compaixão e, ocasionalmente, a fidelidade à aliança. Então, misericórdia significa ter compaixão. Significa eu parar de ter um olhar egoísta, pensar só em mim, pensar somente no que eu quero, no que eu estou fazendo, e transferir esse olhar, essa visão para o outro, para eu ter compaixão, porque isso me guarda a fidelidade a Deus. Porque o mandamento de Deus qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é o sentimento de compaixão e de fidelidade à aliança. Ô, Pedro, e também de perdão, né?
Opa, mais um aí, ó, também de perdão. A gente vai perceber que esse perdão vai aparecer aqui também. Olha o que ele coloca aqui para a gente, ó. É este último sentido que explica, pelo menos em parte, a busca do pecador por parte de Deus. Então, o pecador, ele busca o perdão da parte de Deus. É quando ele começa a ter a seguinte consciência: poxa, eu infringi a lei divina. Eu falei uma coisa que eu não devia ter falado. Eu fiz algo que, nossa, na hora eu nem percebi, eu pisei na bola. Eu preciso dessa misericórdia de Deus. Eu preciso desse perdão de Deus para eu poder me recompor. Então tem a ver também aí com o perdão que a Magda disse. Mara, Cairia também no arrependimento, né? no arrependimento, com Isso que certeza. você falou agora no arrependimento, porque para a gente pedir o perdão, a gente tem que reconhecer nossos erros e ter o arrependimento, né, dos atos. É isso aí. Porque senão a gente não consegue pedir perdão. Então tem um É. outro aspecto aí. Né? A gente já viu a compaixão, já vimos o perdão, vimos o arrependimento, ou seja, já desdobramos essa misericórdia e conseguimos entender melhor o que é isso que Jesus está pedindo da gente. E olha que interessante aqui quando ele finaliza dizendo: Deus é um Deus de misericórdia, e essa virtude deve ser também encontrada nos seus discípulos de Jesus. Então, ele nos dá aqui as referências que corroboram para essa ideia. Então, essa misericórdia, a gente não deve pedir só a Deus. A gente começa a compreender que, poxa, Jesus é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia. A gente tem isso lá no Livro dos Espíritos. Se ele é a imagem e semelhança do Pai, ele também é misericordioso. E se ele é o nosso modelo de conduta, se ele é o nosso exemplo, essa virtude são encontradas nos discípulos de Jesus. E todos nós somos discípulos do Mestre. Ou seja, a misericórdia também tem que ser um atributo nosso. Então está dentro da frase que Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Então significa que a nossa norma de conduta deve refletir essa misericórdia. A minha norma de conduta deve refletir a compaixão para com o próximo, deve refletir essa fidelidade que eu tenho às leis divinas, deve refletir o perdão que eu busco, porque eu sei que eu vou errar, eu sou um espírito que ainda está em fase de aprendizado, então em algum momento eu vou ferir, eu vou me equivocar, eu mesmo sem querer, eu vou infringir a lei divina, então eu vou precisar do perdão, ao mesmo tempo que os outros vão fazer isso comigo, mesmo sem querer. Então alguém vai me machucar, alguém vai me ferir, alguém vai fazer com que eu precise exercer o perdão. Então isso também tem que refletir em mim. E para isso, eu preciso me arrepender quando eu errar. Então a gente já percebe que isso tudo está dentro justamente daquilo que vocês levantaram aqui. Então é essa mudança de comportamento e a compreensão quanto às falhas dos outros que a Josi colocou aí. Então, já temos aqui a misericórdia com mais aspectos para a gente poder pensar. Olha um outro aqui, ó. Compaixão pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão, piedade. Então, a gente já vai entendendo como que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia. Rita. Jesus também quis salientar também, né? Não condenação, mas aqueles que estão à margem, que estão considerados no erro, entre aspas, né? Não a condenação, mas o amor, né? Muito bom. Essa sua fala é muito boa, porque isso mostra essa condenação e a não condenação quando a gente lê a vocação de Mateus. Por que que mostra isso? Porque quando Jesus vai sentar à mesa com os publicanos, os fariseus estavam condenando Jesus e viram para os discípulos e falaram assim: olha, seu mestre está indo lá sentando com aquele povo que não é digno de sentar com a gente. E Jesus fala: olha, quem sou eu para julgar? Né? Ele não fala isso, mas mostra através do exemplo que ele não está julgando aquelas pessoas, não. Ele está indo para sentar com todo mundo. Então é um aspecto da misericórdia, com certeza. Bem levantado aí pela Rita também. Agora, olha que interessante, que também tem o dicionário da FEB aqui.
E o dicionário da FEB já me dá um outro aspecto, que, poxa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ó, tem um negócio falando lá sobre misericórdia. Está lá no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, em item 4. Aí, o que eu faço? Eu vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou abrir lá no capítulo 10, item 4, porque eu já vi que tem uma referência ali, ó. Então, vamos ver. Porque o que a gente tem que fazer quando nós, espíritas, vamos estudar a Bíblia? Porque eu tenho várias interpretações de seio evangélico que vão refletir os dogmas e as crenças que eles possuem. Tenho inspirações judaicas. Nós, espíritas, temos que pegar o conteúdo cristão, a Bíblia, e linkar com a doutrina espírita. Então, ó, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, ele vai trabalhar aqui, ó, todos esses aspectos. A parte do perdão, da reconciliação, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Aí olha o que ele fala, o que Kardec fala aqui sobre a misericórdia, ó. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, Kardec já abre um outro aspecto aqui para a gente, que a misericórdia é uma condição essencial para aquele que quer ser brando e pacífico. Se eu não sou misericordioso, eu não consigo alcançar essa condição de brandura e de pacificação. E para eu conseguir ter a misericórdia, eu preciso, ó, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Para eu conseguir a misericórdia, eu preciso conseguir perdoar as ofensas que os outros me fizeram. E não é perdoar da boca para fora, é perdoar verdadeiramente para que eu simplesmente esqueça, para que eu siga a minha vida. Não é aquele perdão que eu fico remoendo, que eu fico toda hora relembrando aquilo e aquilo me causando um sentimento ruim. Eu preciso esquecer aquilo tudo. Por quê? Porque o ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Então, se eu não tenho essa misericórdia, se eu não tenho a capacidade de perdoar e de esquecer, eu vou denotar o ódio e o rancor. E o ódio e o rancor são características de uma alma ainda pequena. Já o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, da sombria suscetibilidade cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, a misericórdia é um caminho para mim alcançar a brandura, alcançar a pacificação e o perfume de uma pessoa que é misericordiosa é a mansidão, a calmaria e a caridade. Aí a gente começa a trazer esse evangelho, a trazer essa interpretação para a nossa vida, porque o foco de estudar a doutrina, de estudar o evangelho, é pegar isso tudo e falar assim, poxa, como é que está a minha vida? Aí eu começo a me analisar. Eu penso assim, poxa, como é que está a minha capacidade de perdoar? Como é que está a minha capacidade de esquecer as ofensas que os outros me têm feito? Será que o meu comportamento está sendo um comportamento nas minhas relações com as outras pessoas de calmaria, de mansidão, de serenidade? Será que o meu dia a dia tem refletido esses atributos? Ou será que eu tenho me visto como uma pessoa muito ansiosa, cheia de amargura, cheia de fel? Como é que está o meu dia a dia? Aí eu começo meu autoconhecimento. Tá fazendo sentido, pessoal? Ou tá muito confuso? Percebe como que, assim, é simples estudar? Não é fácil, né? Porque a gente tem que ler, tem que interpretar, tem que juntar ali umas coisas ou outras, mas dá para fazer. É bacana de fazer isso. Então, ele continua aqui dizendo, ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito ele reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então aqui ele coloca uma outra condição para a gente alcançar a misericórdia. Não é perdoar uma vez só.
Não é quando, assim, alguém me feriu e eu vou naquela calmaria. Poxa, fica tranquilo, tá tudo certo. Aí a pessoa no outro dia faz de novo, no outro de novo, e no outro de novo. E a gente fala assim, meu Deus, agora você tá de brincadeira com a minha cara, ué? Toda vez essa mesma história? E aí Jesus faz uma advertência. Opa, é para ter paciência, a calma, a mansidão e a caridade com essa pessoa que está te causando uma ofensa ou que está te irritando, quantas vezes forem necessárias, até ela perceber o equívoco e mudar. Por quê? Porque tem duas maneiras diferentes de perdoar, diz ele aqui no último parágrafo. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então, a verdadeiramente generosa é que perdoa pelo simples fato de perdoar. Mas há uma outra também. A segunda é a que é o ofendido, ou aquele que tal se julga, e põe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Então, a segunda forma de perdoar, e que a gente deve evitar, é colocar condições para o perdão. Ah, eu tenho que te perdoar então? Então vamos fazer o seguinte: você vai gravar um vídeo aqui falando que, gente, ó, realmente eu que errei, eu que fiz aquilo e tudo mais. Se você fizer esse vídeo, aí eu te perdoo, porque eu quero mostrar para as pessoas que eu tinha razão e que eu tô sendo muito bonzinho de te perdoar. E a gente sabe que tem pessoas que são assim, colocam condições, quer humilhar a outra pessoa, e esse então não é o caminho para ter a misericórdia, né? Não é o caminho de perdoar. Maria Reis, seu microfone, só ligar para a gente, por favor. São Pedro até perguntou, mas quantas vezes eu devo perdoar? 2, 3, 10? Ele falou, não. 7? Ele, não. 70 vezes, 7 vezes. É isso aí. 70 vezes, 7 vezes. É isso aí. Muito bem. Indefinidamente, né? Isso aí. A ação de Jesus é tão grande que ele passa para a gente o que ele quer que todos façamos. Perdoar infinitamente, infinitamente. Não é? Isso mesmo. Mara. Eu não sei se vocês conhecem aquela série The Chosen. Tem uma parte que Pedro conversa, não, Mateus conversa com Jesus e fala com ele assim, mas para que eu vou pedir perdão para Pedro? Ele não vai me perdoar. E, então ele fala com ele, mas a gente não pede perdão para ser perdoado, a gente pede perdão para se arrepender do que foi feito. Eu achei muito interessante isso, né? Porque se a outra pessoa não perdoar, ela está no direito dela, ela vai resolver isso, né, com a espiritualidade, com Deus, com quem for. Mas a gente tem que pedir o perdão e perdoar, porque para a gente precisar entender que a nossa jornada aqui tem que ser bem diferente, né? Com certeza. Obrigada. Muito bonito o exemplo. Leci. Então, Pedro, eu trouxe uma reflexão aqui para a gente, eu acho que vai dar dentro, né, dessa conversa. Quando né, a gente está trabalhando essa fala, né, do Cristo, né, que está aqui no versículo 9, né, ele fala misericórdia, né, Capítulo 9, versículo 13. Né? Mas aí logo depois, né, Jesus vem trabalhando, né, as curas, fazendo as curas, né? Logo em seguida, todas as curas, né? A ressurreição da filha do Jairo, né? A cura do cego, né? Como você falou aí, né? E aí tem uma reflexão aqui de um espírita muito conceituado dentro da doutrina espírita. Ele escreveu até um livro, inclusive com referência do Honório Abreu também, né? Que ele estuda o Honório Abreu. E aí eu vou ler aqui para a gente, se você permitir, né? Que eu acho que Pode. contribui. E ele vem trabalhando isso, né,
depois dessa nossa conversa aqui, dessa fala, né, de misericórdia eu quero e não sacrifício, ele vai trabalhar o versículo, né, onde que fala que Jesus, né, ele ia passando, né, por toda multidão, né, então ele fala assim, e vendo a multidão, né, esse versículo que está, acho que no capítulo 35, 36 e 37. Ele trabalha três itens aqui. Ele fala assim, né, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, o que a gente está conversando, né? Porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus falou isso, né? Está em Mateus 9:36. Aí esse palestrante, ele reflete esse versículo, ele fala assim, há de se observar a necessidade e circunstância na caminhada de progresso. Fazer tudo que vem à cabeça é condição dos espíritos ainda primários, pois agem por necessidade de conhecimento das coisas, da vida e dentro de um contexto restrito, sendo que nisso não há culpa nem punição. Mas quando mais se eleva, mais se deve respeitar a ordem harmônica da criação. Pois quando Jesus assinala ainda mesmo nesse texto de Mateus, que aí vai no versículo 37, né? E a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Jesus fala isso no versículo 37 aqui, né, dessa passagem, né? Uhum, E a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Aí sim. ele trabalha esse versículo, ele fala assim, o mestre não somente se referia ao entendimento das necessidades humanas por tão poucos filhos de Deus conscientes. A maioria é indiferente a seus valores espirituais, mas, do mesmo modo, há poucas virtudes já reveladas em nosso plano íntimo para entendimento dos nossos afazeres evolutivos que seguem para o infinito das possibilidades. Então, achei bem bacana essa reflexão, né, logo após, né, que Jesus trabalha, né, esse misericórdia eu quero, sacrifício Sim, não, sim. né? Não tem sentido? Tem, com certeza. A gente vai vendo que está tudo encadeado, né? Hoje, assim, o nosso foco está mais nesse versículo. Mas se a gente for seguindo, a gente vai encontrar lá na frente coisas que ele está falando aqui agora e agora que tem coisas lá para trás. Então é bem, bem bacana. Sim, é tipo uma teia, né? É uma Isso aí. teia, né? É isso Não aí. tem nada fora do contexto, né? Isso mesmo. Então, assim, a parte aqui da misericórdia, acho que já ficou claro para a gente então, né? Já conseguimos desvendar um pouquinho. Vamos fazer agora o mesmo caminho com o segundo tema que a gente vai estudar, que é o sacrifício, né? Então, aqui, ó, eu estou aqui ainda no dicionário e aqui ele coloca várias coisas também sobre o sacrifício. Então, vamos ver aqui, ó, dicionário bíblico. O que é o sacrifício? É uma oferta feita à divindade em meio a cerimônias. Então, essa era uma situação que acontecia. As pessoas doavam moedas, doavam oferendas, doavam bichos, se sacrificavam a alguma coisa, ou alguém, ou um animal, para a divindade. Mas há uma outra interpretação dos sacrifícios também, ó. Renúncia voluntária ou forçada a algo que se possui. Sem algum sacrifício, nada se obterá. Então, pode ser uma fala nesse sentido assim. Ah, se eu quero conquistar tal coisa, eu preciso me sacrificar agora, eu preciso abrir mão. Ah, eu quero passar naquela prova, naquele vestibular, então eu vou ter que sacrificar de algumas horas de TV, de algumas horas de lazer, de alguns momentos à toa para poder me estudar e esse sacrifício me proporcionar passar na prova, que é meu objetivo. Então, pode ser uma interpretação também. Outra, dedicação absoluta a algo ou a alguém que pode levar às privações. Então, está nesse sentido das privações. Aqui já começa a ficar interessante também. Trabalhava em sacrifício da sua felicidade. Ação ou efeito de sacrificar, de oferecer algo a alguém ou a si mesmo às divindades. Então, eu já começo a perceber também que esse sacrifício está relacionado às privações. Leci. E no Evangelho segundo o Espiritismo fala também, né, Pedro, lá no capítulo, acho que é 27, né, item 5. Estou vendo aqui. Ele fala que o sacrifício mais agradável a Deus, né, é da própria alma, né?
É E isso. assim, a gente vai pensando aqui o quanto é sacrifício a gente amar, né? O É quanto é isso aí. sacrifício a gente fazer o bem, né? Isso é um Aham, sacrifício hoje na nossa condição ainda, né? com É o certeza. sacrifício deixar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? É Então, isso acho que aí. nessa linha também, né? Eu acho que Não, você é está isso. completamente certa, porque esse é um dos textos que a gente vai ler também. Porque lembra quando a gente foi lá quando a gente estava estudando Misericórdia, que tinha lá capítulo 10, e aí a gente viu que lá num dos subtemas estava assim, o sacrifício mais agradável a Deus? Então a gente vai voltar lá. O interessante desse site é porque ele pega várias referências também de outros livros espíritas para mostrar para a gente o que pode ser o sacrifício. Então, por exemplo, aqui, ó, lá da Dona Zilda Gama, no livro Dor Suprema pelo Espírito Vitor Hugo, olha o que ele vai dizer. O sacrifício é a prova máxima por que passam os espíritos que se encaminham para Deus, pois por meio deles se redimem das derradeiras faltas, inundando-se de luminosidades inextinguíveis. Então, opa, todos nós estamos caminhando para Deus, porque todos nós estamos, através da lei do progresso, fomos criados simples e ignorantes e estamos caminhando para Deus. Então, o sacrifício é uma prova que todos nós vamos passar. Por quê? Porque quando eu me equivoco, eu vou para o mundo espiritual e lá eu começo a ter as minhas expiações morais e eu peço a Deus a oportunidade do sacrifício e da encarnação para eu começar o processo de reparação e de arrependimento. Então, já é aqui um outro nível de interpretação para a gente. Poxa, o sacrifício é uma prova que todos nós vamos passar e que vai justamente mudar essas faltas, essas dores, essas sombras por essa luminosidade. Aqui, ó, já no livro 50 anos depois, Emmanuel vai dizer assim, ó, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio, ou pelo infamante ou pobre dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos para ganhar a vida eterna, de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. Então, lá em 50 anos depois, relata, né, assim, é a continuação daquelas histórias em que, por exemplo, muitos dos cristãos primitivos eram mortos, teve aquela questão daqueles que foram lançados ao circo, né, e as feras ali mataram essas pessoas, e olha a lição que a gente tem aqui, o melhor sacrifício não é dar a sua vida no martírio em si, o melhor sacrifício é a nossa vida inteira a gente trabalhar pela abnegação sincera, suportar as lutas da própria renúncia que nós escolhemos fazer. Porque essas renúncias, suportar essas lutas, ter essa abnegação sincera que vai nos facilitar o mundo celeste, a vida eterna que Jesus tanto nos fala. Então já mostra que o sacrifício, na verdade, o que nos interessa é esse tipo de sacrifício. Não é aquele que a gente viu que era feito através de sacrificar outras criaturas, de doar itens de ouro, de prata, nem nada disso. Autores diversos, ó, sacrificar-se é crescer. Quem cede para os outros, adquire para si mesmo. Então, a partir do momento em que eu começo a dar, eu me encho de Deus, eu me encho de luz e começo a crescer. Ó, o sacrifício é a nossa abençoada oportunidade de iluminação. Então, vários aqui nesse aspecto de crescimento, de iluminação, de progresso espiritual. Então, aqui ele vai dando várias orientações para a gente, e o que a gente separou aqui também é o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó. A gente está no mesmo capítulo, capítulo 10. E agora a gente tem aqui, ó, o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos ver o que Kardec coloca aqui sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de despordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento.
Então, antes da gente pensar em dar o dízimo, antes da gente pensar em ir lá na frente e fazer a nossa doação física, material, o que a gente primeiro precisa fazer, que mais vai agradar a Deus, é a gente cuidar do nosso próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ele por ser perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Então, antes de eu preocupar em fazer a minha doação, eu tenho que primeiro me perguntar, poxa, antes de eu pedir o perdão a Deus, eu tenho que ter perdoado aqueles que me pediram perdão. Então, isso conecta com aquilo que a gente falou sobre a misericórdia? Conecta. Por quê? Porque a gente já viu esse aspecto, que eu preciso perdoar para poder ser perdoado lá dentro da misericórdia. E aqui a gente está entendendo o verdadeiro significado do sacrifício, que é o que Deus quer, é o que Jesus nos ensinou. E se eu tiver feito algum agravo ao meu irmão, eu tenho que reparar isso, eu tenho que consertar. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumprir e conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Então, Kardec nos mostra aqui que esse tipo de comportamento de sacrifícios, de doações de ouro, de prata ou de sacrificar animais, era uma prática dos judeus. E Jesus, ele vem falar, olha, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. E o Evangelho de Mateus é toda hora para poder mostrar e reparar essas falsas interpretações que os judeus tinham. E Jesus, nessa fala, ele quer consertar isso. Por quê? Porque quem estava lá ouvindo ele? Os fariseus. Ou seja, essa fala de Jesus era para os fariseus, porque eles tinham como orientação para todos aqueles que eles ensinavam que o que Deus queria era o sacrifício. E Jesus fala com ele, não, a gente não quer esse sacrifício, não. O que a gente quer é espiritualizar esse sacrifício. Por isso que a gente não oferece esses dons materiais. Pode oferecer, com certeza, e precisa. Mas só nos importa o dom material quando a gente tiver transcendido a capacidade de perdoar. Quando a gente já tiver reparado e tiver com o nosso coração em paz. Com isso, continua Kardec, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma que tem que ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar de fora todo sentimento de ódio, de animosidade e todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão a sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras, deixai a vossa oferenda junto ao altar e de primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então agora já ficou muito mais claro para a gente o que Jesus queria dizer com essa frase, por que foi direcionada aos fariseus, por que tinha ali os publicanos, que eram mal vistos pela sociedade, por que ele está falando que ele quer misericórdia e não sacrifício? Para quebrar esse estigma, esse paradigma de que o sacrifício tinha que ser material. Não é isso. O sacrifício que ele quer é da nossa alma, do nosso coração, do nosso ódio, do nosso orgulho, para a gente dar espaço para crescer a mansuetude, a brandura, a pacificação. Mara? Eu só pensei aqui agora que essa parte do perdão tem na oração da paz, né, de Francisco de Assis, e na oração do Pai Nosso, né, perdoai-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é importante isso para que a gente consiga evoluir, né, fazer o verdadeiro sacrifício. Com certeza, né, o perdão ele é condição fundamental aí, né? Muito bom. Kiko? E, gente, é o seguinte, você falou sobre o sacrifício voluntário e o forçado. E aí eu fiquei pensando e estou perguntando, esse forçado seria daqueles cristãos
sacrificados nas arenas, né, de Roma, e com um semblante tranquilo, enquanto outros tentavam subir nas paredes, né, para fugir das feras, e com um semblante tranquilo, e a plateia, muitos na plateia, falavam assim, puxa, essa serenidade diante da morte, né, é um exemplo de fé e de acreditar nas lições de Jesus, acreditar em Deus, né? E quantos que não se converteram ao cristianismo impactados por aquele sacrifício. Esse seria o sacrifício forçado desses cristãos, que eu não estou mais longe demais, eu seria o cara que estaria subindo igual lagartixa pelas paredes. Na verdade, assim, o que ele colocou aqui foi do perdão da boca e do perdão de fato genuíno, né? Mas voltando aí para esse aspecto que você trouxe do sacrifício, a gente pode analisar da seguinte forma: o que vale sempre é a nossa intenção por detrás, né? Então, as formas pouco nos importa. O mais importante é o fundo, né? Aquilo que a gente tem de fato como intenção. Mas, por outro lado, a gente sabe que a forma é importante pelo fato que você falou, né? Ou seja, a pessoa que é capaz de dar a vida por aquilo é porque realmente a convicção e a fé é tamanha que ela já interiorizou toda a lei divina, tudo aquilo que Jesus nos mostra. Então, há um outro exemplo muito emblemático, eu não lembro agora quem foi certinho, mas era que, assim, a mãe estava com o filho, e o filho capturado. E aí falam com ela assim, olha, se você negar Jesus, a gente liberta seu filho. Mas se você não negar Jesus, ele vai ser queimado vivo agora. E ela fala assim, eu não vou negar o mestre. Então, ela vê o filho sendo queimado e garantir, segurar o tranco, vamos dizer assim, né, a mostrar aquela fé, obviamente é para um espírito que construiu isso ao longo dos anos. Isso é o que você falou, eu também estou no mesmo barco que você. Você ia falar assim, quem é Jesus? Libera meu filho logo. Por quê? Porque eu sou fraco, eu ainda não construí esse nível de fé. Mas o meu objetivo é esse, é construir esse nível de fé. Porque ela tinha certeza que o filho dela, quando falecesse, né, quando desencarnasse, ele já seria recebido pela espiritualidade amiga. Então, é um nível de construção de fé que vai, obviamente, impactando as pessoas ao nosso redor, né? Então, o fundo é muito importante. Celinha. É Joana de Cusa, né? Ah, show de bola. E contei certo? Porque eu não lembro, assim, É direito. isso mesmo, né? Então, isso é realmente, quando você leu também um pouquinho antes, são as provas derradeiras, né? É isso aí. São as provas derradeiras. Célia, mas ela não voltou atrás. E o filho ficava insistindo com ela para abjurar, para tentar sair, né? Aí o que acontece? Ela não volta atrás e os dois morrem. E o sacrifício dele é válido? É válido para ele e é válido para ela, porque como a Celinha trouxe, né, é a prova derradeira para adquirir aquelas luzes que a gente viu ali nas mensagens dos espíritos, né, Mas naquelas ele outras. não aceitou hora nenhuma de morrer. Ele ficava brigando com ela, que ele não queria morrer, que ele não queria morrer. Sim, Ele mas não... mesmo ele tendo recusado como tudo, para ele ficou um ensinamento, né, de ver aquela fé viva da sua mãe. Então ele provavelmente não entendeu e nem teve um aproveitamento naquele momento da situação em si. Mas aquilo está gravado e obviamente vai ser aproveitado futuramente no mundo espiritual ou em outras reencarnações para a construção da fé dele, entendeu? Então pode não ter sido mas aproveitado. a fé da mãe é que era muito maior que a dele, né? Que Sem a dúvida, mãe com é que, certeza. né? Com certeza. Tá Esse certo. sacrifício do filho poderíamos chamar de sacrifício forçado? Assim, é um certo de sacrifício forçado, eu entendi, assim, nesse aspecto que você coloca.
Mas o que Jesus, né? Então, assim, respondendo, né, mais diretamente a pergunta, seria um sacrifício forçado? Seria. Mas o que Jesus nos mostra é: eu não quero que vocês queimem o seu filho, não. Por Sim. quê? Porque, uai, a gente é a favor da vida. Quem é a gente para colocar termo numa oportunidade de uma reencarnação? O que a gente quer é esse sacrifício agradável aqui a Deus. O que a gente quer é olhar para dentro de nós mesmos e ver o que a gente está fazendo de errado e sacrificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo e tudo mais. Então, existem esses exemplos, mas ele fala: olha, esses exemplos servem, é como se fosse um escândalo, que é necessário, mas não vai fazer aquilo, não. O que eu quero é que Aí, vocês cuidem de você mesmo para poder, de fato, sacrificar o que importa, né? e esse caso da Joana de Cusa é parecido com o filme Escolha de Sofia, né? Em que o comandante nazista do campo de concentração fala para Sofia que ela tinha que escolher entre o filho menor, mais novo, ou o filho maior, mais velho. Qual dos dois que seria sacrificado? E ela não escolhe nenhum dos dois, porque ela fala: eu não quero matar nenhum dos dois, eu não quero que nenhum dos dois morra, você que quer matar. Se você quiser matar, escolhe. Ou não. Eu te digo para não escolher. Mas ela passa o filme inteiro no dilema se ela escolhe o filho mais velho, se escolhe o filho mais novo. Chama Escolha de Sofia, é um filme legal, interessante de ver. O filme eu já não conheço, mas é isso. Muito bom. Mara, Eu acho que vocês conhecem a Maíse Braga, né? Eu assisti uma palestra da Maíse Braga que ela conta que Emmanuel falou para Chico que Joana de Cusa e o filho voltaram como Joana de Cusa, como Joana de Ângeles e mentora de Divaldo Franco, que era o filho. Divaldo Franco era aquele filho que estava ali com Joana de Cusa. E nessa encarnação, ela veio como Joana de Ângeles para ele e ele como Divaldo Franco. Assim, sabe, eu achei muito bonita essa palestra dela, que ela conta sobre isso. Eu não sei se vocês conhecem. assim, eu já vi algumas palestras, alguns cortes, mas assim, eu entendo, e pode ser, tá? Assim, pode fazer um sentido, mas a sugestão que eu dou para todo mundo, que foi uma sugestão que já me deram também, assim, pessoas muito estudiosas da doutrina espírita, é de não se preocupar com esse tipo de informação. Não estou dizendo que não é válido trazer nem nada disso, mas é porque senão a gente, assim, não tem muita comprovação, vamos dizer assim, que na verdade não importa, né? Mas que faz sentido e é bonito a história, com certeza, né? Essas coisas inspiram muito a gente. Então, fica aí aproveitando, né, essa fala da Mara, só para trazer essa outra informação, porque a gente tem que ter muito filtro na internet, não tô falando que é o caso dela, né, dessa pessoa que a Mara trouxe, mas é porque hoje em dia, se a gente pegar as coisas espíritas mesmo, são raras as palestras de fato embasadas doutrinariamente que tem um monte de visualização. Mas se a gente pegar e jogar no YouTube, quais foram as encarnações do Chico? Aí esses vídeos bombam, tem um monte de coisa, não sei o quê, e tem muita bola fora ali também. Então, só para a gente ter, usando esse exemplo, para a gente ter um alerta, ter um cuidado e gastar tempo com o que de fato importa, né? Assim, que é a gente fazer o que a gente fez aqui hoje. É verdade. Eu passei isso porque a Maísa é da Comunhão Espírita, né, de Ah, não, Brasília, claro. e ela está lá já tem mais de 40 anos, né? Então, eu acredito assim, que o trabalho dela é bem sério, por isso que eu passei isso. Obrigada. Não, e não estou criticando de você ter passado, nem estou criticando, nem falando que é falso, não. Eu só aproveitei o ensejo para a gente fazer esses alertas que a gente não costuma fazer, né? E vale a pena sempre a gente pesquisar. E você falou, sabe, né, da história da pessoa, o trabalho, enfim. Então, foi só para pegar o gancho, tá, Mara? Não fica chateada comigo, não.
Mas é isso, pessoal. Então, assim, a ideia do estudo era mais essa hoje, assim, construir com vocês essa linha de raciocínio, a gente fazer esse trabalho junto para perceber que, assim, às vezes as pessoas acabam olhando a gente assim, nossa, gostei do estudo, não gostei, como é que você faz isso tudo? Porque, assim, sendo bem sincero, não é mérito nenhum meu, estou mostrando aqui com vocês o que a gente faz toda quinta-feira, o que eu faço quando vou fazer a palestra, e é uma forma de estudar, né? Eu vou disponibilizar lá o site para vocês, porque quando a gente entra, o legal é justamente isso. Eu vou só, para a gente, nesses minutinhos que tem, é aquilo que eu mostrei para vocês. A gente tem aqui as traduções do grego, temos lá as várias traduções, e isso daqui é muito legal, ó, porque quando eu pego aqui, por exemplo, Mateus 9:13, eu tenho referências e livro espírita. Então, aqui são diversos livros espíritas que falam alguma coisa sobre essa temática que está presente nesse versículo. Então, eu tenho aqui, ó, Livro da Esperança, o Evangelho por Emmanuel, Religião dos Espíritos, Estudando o Evangelho, Contos dessa Vida e d'Outra, Falando a Terra, Ideal Espírita, o Evangelho de Chico, A Mensagem do Amor Imortal, da Amélia Rodrigues, Há Flores no Caminho. Enfim, então são vários livros aqui que vão justamente falar sobre essa temática. Então, assim, se a gente quiser realmente estudar a fundo, a gente consegue entrar em cada livro desse aqui, ó, porque eu consigo, por exemplo, entrar aqui, ó, detalhes. A hora que eu clico, ele vai abrir o texto, né, e vai falar justamente, ó, ide, porém, e aprendei o que significa. E aqui é uma mensagem de Emmanuel trabalhando esse versículo. E aí eu vou encaixando essas peças, né? Aí aqui o muito legal também é que são as coisas que eu uso, é a parte de referências cruzadas. Onde que isso vai estar ligado tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, aprendei o que foi dito, que Jesus começa o versículo assim, ou seja, esse aprendei o que foi dito, ele é uma referência ao Velho Testamento, porque ele está falando isso aos judeus. Quando eu venho aqui nessas referências cruzadas, olha aqui, isso já está lá no profeta Oséias, ó, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Então, na verdade, essa fala não é uma fala de Jesus. Isso é uma fala lá do profeta, lá de trás. Aprendei o que foi dito, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Quando eu entro, por exemplo, aqui ó, no capítulo 6, versículo 6, olha que é interessante que eu tinha separado aqui, aí eu vou deixar como lição de casa para vocês. Ele vai abrir a mesma coisa. Quando eu venho aqui, ó, nos livros, esse daqui, ó, é uma mensagem do Emmanuel comentando esse versículo. A hora que eu entro aqui em detalhes, aí Emmanuel vai arrematar tudo isso. Ele vai dizer assim, ó, vou ler rapidinho. Não vou ler, não. Vou deixar para vocês lerem em casa, porque senão vocês não vão ler. E aí fica como tarefa para vocês entrarem. E aí eu entendo, então, que essa não é uma fala de Jesus. Ele está pegando lá o Velho Testamento, amarrando com o Novo Testamento e dando, de fato, o ensino que é. Eu não quero esses sacrifícios pueris pequenos de tesouro, de nada disso. Eu quero o sacrifício nosso. Eu quero de fato, que vocês sacrifiquem a própria vida, que é sacrificar o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a maledicência, para deixar de fato a luz e as sementes divinas brilharem. Então, é isso, pessoal. Deixa eu só passar aqui a palavra para a Mari, depois para a Camila, e eu finalizo aí, Sarinha. Pedro, primeiramente, imagina, eu não fiquei chateada de forma alguma. Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, tá? E eu achei ótimo hoje, sabe? Porque eu aprendi muito como estudar, sabe? Eu achei perfeito, muito obrigada mesmo, achei muito bom. E eu já quero copiar lá o link na hora que você passar desse site, porque eu gostei muito mesmo. Porque às vezes como eu vim da católica há muito tempo, né? Então, às vezes eu vou estudar alguma coisa, apesar de ser uma linguagem acessível, mas a gente acaba ficando em dúvida, por que falou isso, de onde saiu isso, né? Então, eu achei perfeito. Muito obrigada, tá? Que bom, maravilha, então. Vou colocar lá no grupo. Camila. Oi, Pedro. Então, agora nesse finalzinho que você falou sobre essa frase ter até surgido antes já,
Mostra muito sobre como Jesus veio depois, né, no Novo Testamento, reafirmar ou consertar, digamos assim, certas coisas que eram vistas como certas antes, né? E algumas coisas ele veio para reafirmar. E aí, nessa parte, né, nessa leitura que você fez hoje, esse versículo, acho que Jesus esclarece muito sobre como a misericórdia é mais importante para Deus do que os rituais de sacrifício. E aí, naquela época, era muito comum fazer aqueles rituais de sacrifício, onde até na série The Chosen também mostra, e a gente consegue, quando a gente assiste, a gente consegue imaginar como que era naquela época, né? Onde, nos rituais de sacrifício, a pessoa levava um animal de acordo com o tamanho do seu pecado, né? Que a pessoa considerava o tamanho do pecado dela. E a pessoa, às vezes, nem tinha condição ou não queria comprar um animal muito grande, e outros faziam um esforço enorme para comprar o maior animal possível para poder sentir que o seu pecado foi perdoado. E aí Jesus mostra exatamente que não é isso que importa, que ele veio para chamar a gente para o arrependimento, para a salvação, e que esses rituais de sacrifício não é o que vai afirmar isso, né? Que é o que vai trazer o perdão ou não. E hoje em dia a gente até tem até um pouquinho ainda desses rituais de sacrifício. Muitas vezes as pessoas, às vezes, fazem alguns tipos de sacrifício, né, para poder compensar certos tipos, né, de atitude. Tem gente que às vezes faz, né, uns jejuns prolongados, ou que algo que vai trazer até um certo sofrimento para ela, às vezes imaginando que aquilo vai trazer um pouco mais de perdão, né, digamos assim, mas Jesus mostra que esses rituais, né, de sacrifício, muitas vezes é algo que acho que é a gente com a gente mesmo, né, e que Deus, ao ver que a gente tem um arrependimento sincero e quer aprender, igual todos que se sentaram com Jesus naquela época, que eram vistos como pecadores, e a sociedade toda via todo mundo como, né, via Mateus como pecador, sendo que eles mesmos também eram, e eles não se viam tão pecadores quanto, né? É isso aí, perfeito, Camila. Acho que você conseguiu fechar com chave de ouro, né? Porque, na verdade, a gente que separa também, né? Primeira revelação, Velho Testamento. Segunda revelação, Novo Testamento. Terceira revelação, Consolador Prometido. Mas, na verdade, é uma revelação só. Não existe essa separação. A nossa interpretação e imaturidade espiritual é que fez com que, naquela época, a gente não compreendesse. Por isso que precisou vir todos esses desdobramentos. E aí Jesus ele vem rematando tudo isso, né? Linkando o Velho Testamento com o Novo Testamento e agora a doutrina espírita esclarecendo tudo isso com a gente, mostrando que de fato é isso que você falou, Camilo, o que eles querem é a misericórdia, né? É a misericórdia de Deus e nossa para com os próximos. Então, Sim. muito bem. Celinha, agora aí é com Eu só você. puxei a falar para você não tirar essa tela, porque ele fala uma coisa muito importante aí. Ele fala, olha, quando tenhas uma hora disponível acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. Então, quanto vale a pena a gente examinar o nosso uso do nosso tempo. Então, quantas vezes a gente acha que não tem tempo, mas onde nós estamos canalizando o nosso recurso, né? Que se a gente não estiver canalizando para auxiliar o próximo que está na retaguarda, que precisa da gente, ou se a gente carregar ressentimentos, de que valem certas tarefas. Aí aperta, né? Como diz a Cecilinha, que não está aí, escataplaf, né? Mas vamos lá, Pedro. Muito obrigada, muito bom. Foi muito instrutivo também para orientar a gente no método de estudo, porque ajuda mesmo as pessoas encontrarem também as respostas pelos próprios caminhos. Muito bom. Vamos pedir que Jesus continue te iluminando.